Esse é o terceiro vídeo, continuando a respeito do ensinamento sobre a fé. No capítulo de 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 e 7, capítulo 4, versículo 42, sobre a fé e o milagre e o limite. Você não pode, nós temos que ter o cuidado para não colocar um limite em nossa fé. Deus pode fazer muito mais, porém nós cometemos às vezes e quase sempre um erro de não crer, não confiar e até colocar um limite. Deus quer nos dar muito mais, mas nós não podemos vacilar. Ele pode estar passando do seu lado e comunicando uma bênção, uma graça, e você não pode vacilar. Às vezes é convidado, por exemplo, a um encontro carismático, a um grupo de oração, a participação de um congresso, de um evento religioso, na fé em Jesus Cristo, um encontro. Você ou sua família é convidado e você acaba desanimando, acaba não indo, se envolve com outro compromisso e não dá tanta importância. Você poderia receber um grande milagre, uma grande bênção nesse encontro, mas você não foi, você perdeu. E isso pode levar anos e anos e anos para acontecer de novo, e muitos anos, e talvez na graça que você teria recebido, você não receberá mais naquele encontro. Naquele encontro, eu digo. E vai surgindo de tempos em tempos um convite, uma oportunidade, e não podemos perder. Às vezes é um encontro de grupo de oração, às vezes é uma vigília, e lá você receberia algo muito importante. Um presente, um dom, uma cura, uma libertação, um milagre, tanto para você como para a sua família, ou para alguém que você tanto quer que se converta. Mas não foi. Desanimou, choveu, fez frio. Houve um contratempo, uma prova, uma situação em que você acabou não indo. Recebeu visita, às vezes, de amigos ou parentes, e deixou de ir. Por isso, irmãos e irmãs, muitos e muitos e muitos, e nós mesmos acabamos perdendo muitos dons e graças e bênçãos de Deus e milagres em nossa vida por recusar um convite, por não ir, por não cumprir a nossa palavra e por não ter um compromisso, não ser pessoas de palavra. No capítulo 4 de Reis ainda, agora é o versículo 42, onde Eliseu fez um milagre semelhante ao de Jesus Cristo. Foi a multiplicação dos pães, do alimento. E Jesus Cristo fez o mesmo, por 2 vezes. Não se sabe se fez umas vezes, mas essas foram relatadas como testemunho para nós. Que Jesus fez muitos prodígios, sinais e milagres, e curas que não estão escritos na Bíblia. O próprio apóstolo João, no final do Evangelho de João, ele fala a respeito disso. Se fossem escrever tudo que Jesus fez, sinais e milagres e tudo que ensinou, penso que não haveria livros para conter tantas obras que Jesus fez. Ele fez muita coisa, mas os que foram escritos foram para a nossa edificação, para a nossa salvação, para que nós acreditemos que Jesus Cristo é o Senhor e que Ele dá vida eterna àqueles que o recebem, aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Tem um outro episódio no 2 Reis também, capítulo 3, quando Eliseu ele cai doente. Ele já é uma pessoa de idade e ele estava doente. E com essa doença ele vai morrer, Eliseu. Mas antes dele morrer, um rei chamado Joás foi visitá-lo e, dobrando-se diante dele, chorou e disse: homem de Deus, carruagem, cavaleiro, soldado valente, carros e cavalos e cavaleiros de Israel. Ele falando assim estava
dizendo que o profeta era muito importante para a nação de Israel. O profeta era um intercessor no meio deles, e Deus tinha protegido e guardado o povo de Israel enquanto o profeta estava vivo. Profeta poderoso. Eliseu, então, disse a Joás, o rei Joás, Rei Joás, pegue o teu arco e pegue algumas flechas. Ele pegou o arco e algumas flechas. Ele disse, abre a janela que dá para o oriente. Ele foi e abriu a janela. Agora tira a flecha. Ele pegou o arco, retesou e soltou uma flecha na direção do oriente. Eliseu disse, flecha do Senhor, flecha de vitória do Senhor, você exterminará os arameus na totalidade. Você os destruirá. Depois, Eliseu disse, pegue as tuas flechas e o teu arco de novo. Ele pegou de novo. Agora, atira para o chão. Ele atirou uma flecha, mais uma e outra. 3 flechadas ele deu para o chão. O profeta Eliseu ficou indignado com ele. Você só deu 3 flechadas? Você deveria ter dado 5 ou 6, então teria exterminado os arameus, teria vencido os arameus até o extermínio, mas vai vencer só 3 vezes. Irmãos e irmãs, aí também há um ensinamento, como o ensinamento que Deus nos dá através de Eliseu, no capítulo 4, no versículo 1, a respeito do óleo e dos vasos, que é a mulher de um profeta falecido, que era discípulo de Eliseu, pediu a Eliseu e recebeu esse milagre da multiplicação e dos vasos. Ela poderia ter recolhido muito mais vasos e ter arrecadado muito mais dinheiro. Você está entendendo? Mas ela limitou, ela não imaginou. Depois, quando ela pensou, era tarde demais, o óleo parou de correr. Agora, essa situação também nos dá um ensinamento importante, que nós devemos ser prudentes, ladinos, devemos tomar um cuidado. Quando a graça de Deus ela vem, e ela pode passar por nós, e nós não perceber, podemos perder, e muitos perdem até a salvação, infelizmente. Por isso, explicando o que aconteceu ali do rei Joás, quando o profeta mandou ele abrir a janela e atirar a flecha para o oriente, a direção de Arão, ele não imaginava, ele não sabia o significado daquele gesto profético. Mas ele tinha algumas flechas, ele atirou só uma flecha, era para atirar mais flechas, 1, 2, todas que ele tinha. E não haveria necessidade de uma segunda prova. Sim. Então Eliseu viu que ele atirou só uma flecha. E pensou, não, agora ele vai ser mais esperto. E disse a ele, pegue teu arco e tuas flechas, atira as flechas para o chão. E ele atirou 1, 2 e 3, era para atirar 5 ou 6, até mais. Então ele colocou um limite. Ele não foi esperto, ele não foi ladino, ele deveria ter flechado mais vezes. Ele não prestou atenção nesse gesto profético. Veja que Eliseu ficou indignado com ele. Isso acontece conosco também. E isso aconteceu, ele venceu por 3 vezes os arameus no tempo de Joás. Porém, não mais que isso, mas se ele tivesse atirado 5 ou 6 flechas, teria vencido totalmente. Então, o limite da fé não depende de Deus. O limite da fé depende de nós. Nós é que colocamos impedimento no crer, no esperar, no confiar. Nós é que colocamos. Isso é um erro nosso. Precisamos ser mais ladino, esperto e prestar atenção. Quando Deus quer derramar a graça e fazer um milagre em nossa vida, nós temos que insistir, nunca desistir.
de estar sempre pronto, de ser esperto, não esperar pouco da parte de Deus, nunca esperar pouco, não colocar limites. Não, isso não vai acontecer, meu filho, minha filha não vai ser curado, eu não preciso do batismo no Espírito Santo, já sou batizado, não acredito nesses dons, não vou participar hoje, vou amanhã. Quando ficar mais velho, vou me converter, enquanto sou novo, não. Irmãos e irmãs, isso acontece todo dia no mundo inteiro. Nós precisamos muito ser ladino, esperto, e não recusar jamais o convite. Não recusar jamais um convite, às vezes uma vigília, uma intercessão, um encontro. Não trocar de modo algum esses encontros sagrados por coisa nenhuma. O mundo está perdido, o mundo está na escuridão, está nas trevas. São pessoas mortas, andando em seus carros, em suas motos, nos seus veículos, a pé ou de ônibus, de bicicleta. Pessoas mortas precisam ser ressuscitadas, salvas. Mas muitos não têm fé, não acreditam e vão se perder. Mas aqueles que, como nós já estamos no caminho de Deus, já frequentamos alguma comunidade, já fomos batizados no Espírito Santo, ou já nascemos de novo, nós também temos que tomar o cuidado para não deixar passar a graça de Deus, o milagre de Deus. Quantos não acreditam nos dons espirituais, não o batizam no Espírito Santo, por isso não vão receber nunca. Quem não crê, não vai receber, de jeito nenhum. E quanto ao milagre, às vezes a cura de uma enfermidade, de uma situação que você está passando, você não pode desistir, deve buscar, insistir, participar, fazer como, às vezes, como aquela mulher cananeia, um episódio muito interessante e importante no ministério de Jesus. A mulher cananeia, uma pagã, sírio-fenícia, que tinha uma filha que estava prostrada na cama, possuída por um demônio, estava numa situação horrível. E ela soube que Jesus estava naquelas paragens. Ela viu, porque ela ouviu falar, mas nunca tinha oportunidade de ir lá, na Galileia ou na Judéia. Porém, Jesus estava por ali, na Síria, aquela região do Líbano. Jesus estava ali e ela soube disso. Ela não perdeu a oportunidade. O que ela fez? Ela foi correndo se prostrar aos pés de Jesus, rogando-lhe um milagre para a filha. E o que Jesus fez? Jesus disse, não convém dar aos cães o alimento dos filhos. Porque os pagãos eram para os judeus como cães, idólatras, pecadores. E eram mesmo pecadores, adoravam outros deuses, não adoravam o Deus que os judeus adoravam. Adoravam demônios, coisas nojentas. Mas aquela mulher, ela teve fé, ela acreditou, ela sabia que se Jesus tocasse na filha dela ou falasse alguma coisa, ela tinha certeza que a filha seria liberta. Porém, ela insistiu e clamou e gritou. Os discípulos disseram, despede essa mulher, ela está incomodando demais. Jesus disse, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus fez de conta que não estava dando atenção a ela para dar uma lição, mostrar aos discípulos e a todos nós a insistência daquela mulher. Veja, se fosse um de nós, talvez, nesse primeiro encontro, recebesse o não de Jesus Cristo, ficaríamos bravos, ficaríamos desanimados, daríamos as costas e não receberíamos o milagre. Ela nos ensina que devemos insistir, clamar, se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, mesmo que a situação seja muito contrária. Então ela foi insistindo, e aí
ela tinha dito uma palavra que levou Jesus à grande admiração. Jesus disse, não convém dar aos cães o alimento dos filhos, mas ela disse em resposta, mas Senhor, os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa de seu dono. Por favor, é uma migalha apenas que estou pedindo. Jesus disse, mulher, por causa desta palavra, pode ir, que a tua filha está liberta. Ela acreditou. Jesus não precisou ir lá. Dali mesmo, o demônio, ao ouvir isso lá, deixou a filha dela. Quando ela voltou em casa, a filha estava boa, estava de pé, estava saudável. O demônio tinha ido embora. Veja, amados irmãos, a atitude, a insistência e a esperteza. Ela foi inteligente, ela foi esperta, ela foi insistente. Mas quantos de nós desanimamos? Fácil. Não perseveramos, damos as costas a Deus, ao compromisso com Deus. As coisas apertam, vem obstáculo, dificuldade e nós acabamos desanimando, relaxando. Já não somos mais perseverantes. A nossa fé, para onde foi? Nós colocamos um limite. Minha fé vai até aqui, daqui não passa. Você colocou um limite? Não, você deve não colocar limite na sua fé. Não desistir, insistir e continuar firme. Você está entendendo? E daí nós vamos alcançar de Deus muitas bênçãos e graças. As coisas podem ficar difíceis, mas você vai vencer. Vai dar a volta por cima. Vai vencer. Amém? Deus nos abençoe.